Boa tarde a todos os internautas que nos acompanham. Com a presença de Deus, iniciaremos a 17ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Convido o vereador Isarildo Moreira Farrapo para secretariar a mesa devido a problemas de saúde da secretária. Obrigado. Peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Secretário, pode ser? Perdão, secretário. Antônio Marcos Lideal. Presente. Creide Maria Vieira da Silva. Presente. Clodoaldo Soares de Almeida. Presente. Cristiano Aparecido Braga. Presente. Isael Campos Barbosa. Presente. Isarildo Moreira Farrapo. Presente. Sidney de Jesus dos Santos. Presente. Valesca Menezes Garcia. Presente. Evalmir Bedoni dos Santos. Farei pequeno trecho, uma leitura bíblica. Boa tarde, mesa diretora, vereadores, vereadoras, público aqui presente e os que nos acompanham online. Vou ler um provérbio. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça e o juízo e a equidade. Para dar aos simples prudência, aos moços conhecimento e o bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Para atender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe. Essas são as palavras do Senhor. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias e nos termos do artigo 20, inciso 3º, alíneas A e M, ao artigo 163, inciso 3º do regimento interno desta Casa de Leis, requeiro ao plenário dispensa da leitura da ata da sessão anterior, passando diretamente à sua votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. A ata da 16ª sessão ordinária realizada no dia 17 de maio de 2023 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que foram contrários queiram se manifestar. Está aprovado. Município de Salto de Pirapora, mensagem de justificativa referente ao projeto de lei de número 022/2023 de 16 de maio de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a fim de ser submetido ao exame e deliberação desta egregia Câmara, o presente projeto de lei de número 022/2023, que visa a permissão de uso do bem público Acoresp, Cooperativa de Reciclagem de Salto de Pirapora, e da outras providências. O referido projeto de lei visa atender às diretrizes da Lei Federal de Resíduos Sólidos e colaborar com a Acoresp, Cooperativa de Reciclagem de Salto de Pirapora, que realiza o trabalho de coleta seletiva no município. Ademais, a Lei Orgânica do município assevera, em seu artigo 107, parágrafo 3º, que a permissão para uso superior a 6 meses deverá ser realizada mediante autorização legislativa.
certo de que o presente projeto de lei receberá o acolhimento e aprovação dessa Casa de Leis, submeto-o à apreciação de vossas excelências, nos termos da Lei Orgânica do Município de Salto de Pirapora. Salto de Pirapora, 16 de maio de 2023, Matheus Marum de Campos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei de número 022/2023, de 16 de maio de 2023, dispõe sobre a permissão de uso de bem imóvel municipal Acoresp, Cooperativa de Trabalho dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis de Salto de Pirapora e da outras providências. Matheus Marum de Campos, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei e em conformidade com o artigo 5º, incisos 1 e 14º da Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal de Salto de Pirapora aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar a concessão administrativa de uso do imóvel localizado na Rua Francisca dos Santos Marcelo, número 290, Jardim Ana Guilherme, e um veículo automotor caminhão Acoresp, Cooperativa de Trabalho dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis de Salto de Pirapora, inscrita no CNPJ sob o número 05.200.901, 1000 ao contrário, 40, a título gratuito para uso no desenvolvimento de suas atividades. Parágrafo único. A concessão de que trata o caput deste artigo é destinada exclusivamente às atividades de armazenamento, triagem e comercialização de resíduos recicláveis. Artigo 2º. A permissão de uso ora outorgada é feita a título precário, pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogada conforme o termo de colaboração que será firmado entre a cooperativa e o município. Artigo 3º. Ficará sob responsabilidade exclusiva da permissionária a manutenção preventiva e corretiva do local, além das demais obrigações previstas no termo de colaboração. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Matheus Marum de Campos, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Salto de Pirapora, Palácio, 30 de dezembro. Mensagem justificativa ao projeto de lei de número 009/2023, legislativo de 19 de maio de 2023. Senhoras vereadores e senhores vereadores, tenho a elevada honra em cumprimentá-los e é um ensejo apresentar-lhes o presente projeto de lei que dispõe sobre a alteração de denominação de rua do Jardim São Lucas, em nosso município, em decorrência de haver atualmente 2 ruas com o mesmo nome. Considerando que Salto de Pirapora possui um CEP, Código de Endereçamento Postal único, 18.160.000, impedindo assim mais de um logradouro no município com o mesmo nome. Considerando que a rua já denominada Laudelino de Almeida, objeto desta alteração, possui uma rua homônima no bairro José Hermílio de Moraes, CDHU, denominada através da lei de número 1844/2022, de 10 de março de 2022. Considerando que o Poder Executivo, através do setor de tributação, IPTU, alertou sobre o problema da existência de 2 logradouros com o mesmo nome,
considerando principalmente que, através de análise detalhada sobre a quantidade de residentes nas duas ruas, foi verificado que a rua objeto desta modificação, no Jardim São Lucas, permanece praticamente inabitada, com 3 construções residenciais parciais e apenas uma residência sendo utilizada, minimizando assim qualquer tipo de problema aos moradores em decorrência da alteração proposta. Apresento o nome do senhor Alessi Oliveira Rosa, merecedor da justa deferência que, com esta homenagem, os poderes legislativo e executivo prestam à sua memória. Alessi Oliveira Rosa, ainda na adolescência, trabalhou como feirante com o senhor Oyoshimo, da quitanda da Dona Teresa. Foi bancário do Banco Itaú de Sorocaba por anos, bem como trabalhou em Salto de Pirapora, no antigo Banco Bamerindos, no centro da cidade. Após sair do banco, foi trabalhar no departamento pessoal na Confisfal, construtora da Sabesp, empreiteira que construiu a estação de tratamento de água, ETA. Trabalhou como vendedor na Sorobens Consórcio, com vendas externas de cotas de consórcio de diferentes produtos. Nessa época, uma das únicas formas de adquirir bens a prazo era através do consórcio, e por isso o homenageado ajudou muitas pessoas a realizar seus sonhos. A homenagem se faz honrosa por Alessi ter sido um cidadão respeitado e que levou o nome da cidade para toda a região nas vendas que realizava, contribuindo muito para o crescimento da cidade. Pai, marido, filho zeloso, religioso temente a Deus, deixou como legado que na vida temos que honrar nossa família, principalmente pai e mãe, e viver com princípios cristãos. Esperando que a presente solicitação seja acolhida pelos nobres pares que compõem esta Casa de Leis, subscrevo-me reiterando meus mais elevados protestos de estima e consideração. Sala das Sessões, 19 de maio de 2023, Clodoaldo Soares de Almeida, Careca do Posto Vereador. Projeto de Lei de número 009/2023, Legislativo de 19 de maio de 2023, dispõe sobre a alteração do artigo 1º, inciso 14º da Lei número 1614/2016, de 15 de março de 2016, que dispõe sobre denominação de ruas e avenida do Jardim São Lucas. A Câmara Municipal de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, em conformidade com o disposto no inciso 1 do artigo 31 da Lei Orgânica do Município, concomitantemente com o artigo 131 do Regimento Interno, faz saber que ela aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Altera-se o artigo 1º, inciso 14º da Lei número 1614/2016, de 15 de março de 2016, que passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. As ruas de número 1 ao número 24 e a avenida número 1 do loteamento denominado Jardim São Lucas, localizado na rodovia João Leme dos Santos, SP 264, quilômetro 117, mais 187 metros, no município de Salto de Pirapora, São Paulo, passam a ter as seguintes denominações. 14º, Rua 14, Alessi Oliveira Rosa. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor a partir de sua data de publicação. Salto de Pirapora, 19 de maio de 2023, Clodoaldo Soares de Almeida, Careca do Posto Vereador.
Mensagem justificativa do projeto de decreto legislativo de número 006/2023, de 23 de maio de 2023. Excelentíssimos senhores vereadores, a presente propositura legislativa tem por finalidade a adequação desta Câmara Municipal aos conceitos mais modernos dentro do prisma da gestão pública. Dessa forma, com a devida observância aos parâmetros constitucionais e regimentais, propõe-se a revogação dos artigos 17, 18, 19, 20 e 21 e da nova redação ao artigo 22 do Decreto Legislativo de número 001/2018 e ao artigo 2º do Decreto Legislativo de número 004/2023. Frente ao exposto, solicitamos o apoio dos nobres edis para aprovação da presente proposição, de modo que possa atingir os fins mencionados e garantir a adequação, modernização e maior eficiência da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Clodoaldo Soares de Almeida, presidente, Isarildo Moreira Farrapo, vice-presidente, e Creide Maria Vieira da Silva, secretária. Projeto de decreto legislativo de número 006/2023, de 23 de maio de 2023. Dispõe sobre a revogação dos artigos 17, 18, 19, 20 e 21 e da nova redação ao artigo 22 do Decreto Legislativo de número 001/2018. O presidente da Câmara dos Vereadores do município de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam revogados os artigos 17, 18, 19, 20 e 21 do Decreto Legislativo de número 001/2018. Artigo 2º. O artigo 22 do Decreto Legislativo de número 001/2018, de 20 de março de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 22. Será concedida uma gratificação sobre o vencimento base do servidor efetivo da Câmara Municipal que desenvolver funções além daquelas inerentes ao seu cargo, atuando em comissões de licitações, como pregoeiro, comissão de sindicâncias, comissões especiais de avaliação de desempenho dos servidores, comissão de concursos, comissões de processos administrativos disciplinares, comissão de patrimônio, controle interno, recursos humanos, mídias e solenidades em geral, encarregado de compras e gerenciamento de contratos, desde que não caracterizem acúmulo de cargos nas seguintes proporções. Primeiro, comissão de licitação. A. Presidente, 15%. Membros, 10%. 2. Pregoeiro, 10%. Terceiro, comissões de sindicância, 5%. Quarto, comissões especiais de avaliação de desempenho dos servidores, 5%. Quinto, comissões de concursos, 5%. Sexto, comissões de processos administrativos disciplinares, 5%. Sétimo, comissão de patrimônio, 10%. Oitavo, controle interno, 30%. Nono, recursos humanos, 30%. Décimo, mídias e solenidades em geral, transmissões online e offline, 15%. 11º, encarregado de compras, 20%. 12º, gerenciamento de contratos, 20%. Parágrafo 1º. A gratificação não se incorporará ao vencimento, nem será considerada para efeito de cálculo de quaisquer vantagens. Parágrafo 2º. A gratificação poderá ser cancelada a qualquer tempo,
sem prévio aviso, desde que cesse a responsabilidade do servidor pelas funções que deram origem à gratificação. Parágrafo 3º, é vedada a concessão da gratificação constante neste artigo, caso a função a desempenhar seja de responsabilidade de outro servidor do quadro da Câmara Municipal. Parágrafo 4º, a concessão da gratificação dependerá de dotação orçamentária para atender às despesas dela decorrentes. Artigo 3º, o cargo efetivo de procurador passará a ter jornada semanal de 30 horas, fazendo jus ao recebimento de vencimento proporcional complementar à sua nova carga horária, alterando-se o anexo 1º do Decreto Legislativo de número 001/2018, de 20 de março de 2018. Artigo 4º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, assegurando seus direitos adquiridos. Clodoaldo Soares de Almeida, presidente, Isarildo Moreira Farrapo, vice-presidente, e Creide Maria Vieira da Silva, secretária. Requerimento de número 097/2023, requerimento de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, a repintura da lombada existente na Avenida Pedro Pires de Melo, bem como a instalação de uma placa de sinalização deste mesmo redutor de velocidade, altura do número 1320, em frente ao supermercado Bacana, bairro Campo Largo. A justificativa: esta é uma solicitação dos comerciantes junto a este vereador, em função das freadas bruscas e risco de acidentes que os motoristas e motociclistas correm diariamente, principalmente no período noturno, em função da lombada não estar devidamente visível. Por esta e outras razões, é que este parlamentar entra com esta propositura de extrema necessidade, relevância e utilidade pública, aguardando uma solução imediata e definitiva das autoridades competentes. Sala das Sessões, 22 de maio de 2023, Isarildo Moreira Farrapo, vereador. O requerimento número 097/2023, de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Senhores vereadores, a palavra está livre. Passamos à ordem do dia. Peço ao secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada, senhor presidente. Declaro aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Câmara Municipal de Salto de Pirapora, requerimento. Nós, vereadores abaixo assinados, solicitamos à mesa, depois de ouvido o plenário, seja submetido em regime de urgência especial, artigo 137 e com fulcro no artigo 139, inciso 1º, a linha B do Regimento Interno, o projeto de lei de número 009/2023, legislativo de 16 de maio de 2023, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º, inciso 14º da Lei número 1614/2016, de 15 de março de
2016, que dispõe sobre denominação de ruas e avenida do Jardim São Lucas. Requerimento assinado por 8 vereadores. Sala das Sessões, 24 de maio de 2023. Precisa ler? Não, sim. Parecer número 43/2023 da Comissão de Justiça e Redação, favorável ao projeto de lei de número 009/2023 legislativo. Projeto de lei de número 009/2023 legislativo de 19 de maio de 2023, dispõe sobre a alteração do artigo 1º, inciso 14º da Lei número 1614/2016, de 15 de março de 2016, que dispõe sobre denominação de ruas e avenida do Jardim São Lucas. Projeto de lei de número 009/2023 legislativo está em discussão em primeiro turno. Projeto de lei de número 009/2023 legislativo está em votação nominal em primeiro turno. Como vota o vereador Antônio Marcos Nedelco? Sim. Creide Maria Vieira da Silva? Sim. Clodoaldo Soares de Almeida? Sim. Cristiano Aparecido Braga? Sim. Isael Campos Barbosa? Sim. Isarildo Moreira Farrapo? Sim. Sidney de Jesus dos Santos? Sim. Valesca Menezes Garcia? Sim. Evalmir Bedoni dos Santos? O projeto de lei de número 009/2023 legislativo está aprovado em primeiro turno. A votação do segundo turno será na próxima sessão, respeitando o parágrafo 1º do artigo 181 e o parágrafo 1º do artigo 214 do Regimento Interno. Parecer de número 42/2023 da Comissão de Justiça e Redação, favorável à manutenção do processo TC 003164989.20.4. Parecer Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente às contas anuais da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, relativas ao exercício de 2020. Parecer de número 39/2023 da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável à manutenção do processo Tribunal de Contas 003164989.20.4. Parecer Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente às contas anuais da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora relativas ao exercício de 2020. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, parecer, Tribunal de Contas 003164.989.20.4, Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, exercício 2020, Prefeito Joel Davi Haddad. Ementa, contas anuais, Prefeitura Municipal, favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, relativas ao exercício de 2020 com as recomendações. O parecer Tribunal de Contas está em discussão. O parecer Tribunal de Contas está em votação nominal. Como vota o vereador Antônio Marcos Nedelco? Sim. Creide Maria Vieira da Silva? Sim. Cristiano Aparecido Braga? Sim. Isael Campos Barbosa? Sim. Isarildo Moreira Farrapo? Sim.
Sidney de Jesus dos Santos. Sim. Valesca Menezes Garcia. Sim. E Valmir Bedoni dos Santos. As contas do Poder Executivo referente ao exercício 2020 estão aprovadas. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado a 17ª sessão ordinária, informando aos interessados que a íntegra das sessões se encontram gravadas em mídia para consulta no site da Câmara Municipal, bem como na Secretaria desta Casa para ler os documentos na íntegra. Agradeço a presença de todos os presentes, dos internautas que nos acompanharam. Uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus.